Agradeço pela apresentação. Professor Edésio Fernandes, é uma alegria participar deste painel que abre o seminário proposto pelo IBE. Eu gostaria de agradecer também à comissão organizadora do evento e ao público que está participando do seminário. É uma honra dividir este painel com Edésio Fernandes, referência na história do direito urbanístico nacional, com quem todos nós aprendemos muito. Bom, depois da densa palestra do professor Edésio, eu pretendo trazer algumas questões sobre o tema de forma articulada com as falas do professor. A ideia desse seminário é fazer um balanço sobre os 20 anos do Estatuto da Cidade e sobre os 45 anos do Seminário do Embu. Obviamente, esse balanço parte da nossa Constituição, porque, como bem lembra o professor e ministro Eros Grau, que infelizmente não pôde proferir a palestra de abertura hoje, não existe o direito pensado de forma geral. Existe o direito posto por cada sociedade. E, no nosso caso, esse direito tem os contornos definidos na Constituição de 88. Então, o direito urbanístico que nós estamos hoje a discutir é fruto de um pacto social que nós celebramos em 88. Embora esse pacto venha sendo ameaçado em tempos recentes, tempos estranhos, né, como diria o ministro Marco Aurélio, ele ainda condiciona com força normativa a ação do Estado e dos agentes que produzem a política urbana nacional. Bem, a pergunta que nos foi encaminhada para discussão nesse painel é a seguinte: passados mais de 30 anos da promulgação da Constituição Federal e 20 anos do Estatuto da Cidade, é possível afirmar que os instrumentos, princípios e conceitos do direito urbanístico foram assimilados pela experiência jurídica? Eu não tenho dúvida de que o direito à cidade, que é objeto do estudo do direito urbanístico, foi elevado à categoria de direito difuso pela Constituição de 88. O artigo 182, quando impõe ao poder público municipal a execução de uma política voltada ao desenvolvimento urbano e à garantia da qualidade de vida dos moradores, consagra esse direito em nível constitucional. O Estatuto da Cidade veio dar uma definição mais objetiva e trazer uma série de institutos jurídico-urbanísticos que podem ser utilizados pelos municípios para promover o desenvolvimento urbano em seus territórios. Eu entendo que a interpretação do conceito de desenvolvimento urbano, ela se faz de acordo com o conjunto principiológico da nossa Constituição. Então, desenvolvimento urbano não é mero crescimento econômico, ele não é obtido somente pela utilização de tecnologia avançada ou pelo aumento dos níveis de consumo da população. O desenvolvimento urbano de que trata o artigo 182, no meu ponto de vista, tem que ser interpretado com o artigo 3º do texto constitucional, que institui os princípios gerais da nossa ordem jurídica. É interessante porque o artigo 3º poucas vezes é lembrado por nós, juristas dedicados ao direito urbanístico. Mas ele é um dos artigos mais importantes, se não o mais importante da nossa Constituição, porque ele estabelece os objetivos da nossa República. E esses objetivos são: construir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e regionais e combater o preconceito. Então, de acordo com esse conjunto principiológico, o desenvolvimento urbano, de forma a garantir o direito à cidade, ele pressupõe, em primeiro lugar, o atendimento das necessidades básicas dos moradores das nossas cidades, o que se dá não só por uma maior produção de recursos, mas especialmente pela melhoria na distribuição desses recursos. Ele pressupõe também proteção ao meio ambiente natural e artificial, que são especialmente garantidos na Constituição, e pressupõe a participação da sociedade civil na formulação, implementação e controle da política urbana. Não só porque a nossa Constituição reconhece a democracia participativa ao lado da representativa, mas porque o Estatuto da Cidade elegeu o princípio da gestão democrática das cidades como princípio norteador da nossa política urbana. Do ponto de vista legislativo, nós podemos dizer que a legislação urbanística brasileira trouxe os instrumentos necessários para lidar com a profunda desigualdade socioespacial do Brasil. Embora a redação dos artigos 182 e 183 da Constituição tenham deixado um pouco a desejar à época, porque frustraram muitas das expectativas do projeto de emenda da reforma urbana, a legislação que veio a ser editada posteriormente supriu essas deficiências. Então, se nós analisarmos o Estatuto da Cidade, a medida provisória 2220 de 2001,
que regulamentou a concessão de uso especial de área urbana para moradia, e a Lei 11.977, de 2009, que veio a regulamentar a regularização urbanística dos assentamentos, nós podemos concluir que a emenda popular da reforma urbana foi incorporada em grande parte à legislação nacional. Do ponto de vista institucional, nós tivemos a criação do Ministério das Cidades, como Edésio mencionou, em 2003, o que foi um grande avanço na garantia do direito à cidade, porque centralizou as políticas urbanas setoriais, habitação, mobilidade urbana, saneamento e regularização fundiária, e buscou fortalecer o processo de participação social. Ele organizou as conferências das cidades, a partir de um sistema de articulação que vinculava as esferas locais com a esfera nacional e estimulou a criação dos conselhos gestores de política urbana em nível municipal. Foi também realizado um grande esforço nacional para a elaboração dos planos diretores em todo o país, como o Edésio mencionou. Então, nós podemos dizer que nós conseguimos desenvolver, no âmbito federal, um quadro legal e, até certo ponto, institucional, favorável nos anos que se seguiram ao Estatuto da Cidade. Mas, se nós olharmos para a realidade nacional, as nossas cidades continuam ostentando baixíssimos padrões de desenvolvimento. Para se ter uma ideia, 25% das nossas cidades, em 2010, apresentavam um IDH inferior a 0,7, que é considerado um IDH baixo, né, índice de desenvolvimento humano baixo. O número de moradores de aglomerados subnormais dobrou nos últimos 10 anos, como o Edésio mencionou, a despeito da enorme provisão de moradias que foi produzida pelo programa Minha Casa Minha Vida, né? Foram mais de 4 milhões de moradias, mas hoje nós temos ainda 5,12 milhões de pessoas morando em aglomerados subnormais. Com relação à prestação de serviços urbanos, como água e esgoto, embora nós tenhamos avançado um pouco depois da Constituição, nós ainda temos metade dos domicílios hoje sem esgotamento sanitário, índice do IBGE de 2020. Esse. E quanto ao fornecimento de água, embora o déficit seja um pouco menor, nós temos cerca de 15% dos domicílios sem água encanada, existem enormes disparidades regionais. Então, nós temos em São Paulo, por exemplo, quase todos os domicílios com água, e na região de Rondônia, que é o estado brasileiro em pior situação, nós temos mais da metade dos domicílios sem água encanada. Então, a verdade é que a política urbana nacional não tem conseguido superar os nossos problemas estruturais, né, herdados do nosso passado colonial. Então, são inúmeros esses problemas, já foram estudados pela doutrina, só em relação aos problemas relacionados ao uso do território urbano, nós podemos citar as desigualdades socioespaciais gritantes, a falta de programas de financiamento para a população de baixa renda, especialmente para a população que ganha até 3 salários mínimos, a manutenção de um enorme número de propriedades ociosas para fins especulativos, a realização de investimentos públicos que alimentam a exclusão social e propiciam ganhos privados e problemas no nosso arranjo federativo. É verdade que houve um investimento maciço do Estado na política habitacional, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, mas como o Edésio também já mencionou, ele foi pensado para estimular a economia e não se preocupou com questões fundamentais do ponto de vista urbanístico. Então, nós tivemos o deslocamento das populações para áreas cada vez mais distantes dos centros, né? Não só dos centros urbanos, mas dos centros de produção econômica. E deixamos de fazer regularização fundiária para construir moradias, que é um outro problema, e também tivemos pouco investimento em mobilidade urbana. Então, todo esse conjunto de medidas teve um impacto negativo muito grande na qualidade de vida nas cidades. Conseguimos obter algum êxito na regularização fundiária de assentamentos informais, na implementação das ZEIs, né, que destinam determinadas áreas de território à moradia de baixa renda, mas não houve uma transformação significativa da realidade urbana nacional. Então, nós podemos dizer que, no âmbito federal, nós fizemos um caminho de avanços e retrocessos, né? Aliás, o Edésio Fernandes já apontava, em 2007, retrocessos na política urbana nacional, como a descontinuidade dos programas urbanos de grande impacto, as desocupações forçadas nos preparativos para a Copa de 2014 e as tentativas de propostas de lei buscando alterar o Estatuto da Cidade.
No âmbito dos municípios, nós encontramos alguns problemas no âmbito legal e institucional. Em primeiro lugar, nós sabemos que a legislação urbanística não é uma legislação de fácil aplicação. Grande parte dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade precisa ser regulamentada na esfera municipal, como IPTU progressivo no tempo, cobrança de ONAUT ou DIR, transferência do direito de construir. Além disso, determinados instrumentos precisam ter sua aplicação a áreas específicas do território delimitadas no plano diretor, então ele já tem que trazer a área na qual aquele instrumento vai ser aplicado, e além da necessidade de regulamentação legal, a utilização dos instrumentos de política urbana depende, em muitos casos, de uma série de atos decisórios que são adotados na esfera do Poder Executivo, o que exige, logicamente, um grande número de servidores minimamente capacitados para implementar tudo isso. Existem problemas sérios relacionados ao nosso modelo constitucional de distribuição de competências, porque a Constituição, ela deu autonomia política e administrativa para os municípios, mas não deu autonomia orçamentária, o que é um grande problema, e aí os municípios ficam muitas vezes dependendo de emendas parlamentares para conseguir recursos. E existem problemas de ordem político-econômica. Esse me parece o ponto fundamental na análise da experiência jurídica nacional que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Então, a questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: o direito urbanístico vem conseguindo assimilar a realidade das nossas cidades, sob o ponto de vista político e econômico, ou nós estamos produzindo um direito urbanístico apartado dos problemas nacionais? Eu disse há pouco que existe dificuldade dos municípios em regulamentarem e aplicarem instrumentos de política urbana nos seus territórios. Mas isso não tem dificultado a aplicação em muitos centros urbanos de instrumentos rentáveis para o capital privado, como as operações urbanas consorciadas. As operações urbanas consorciadas são instrumentos tecnicamente complexos, elas precisam de estudos urbanísticos minuciosos, negociações contratuais detalhadas, mas vêm sendo utilizadas de forma significativa pelos governos municipais, ao menos das nossas metrópoles. Por outro lado, o IPTU progressivo no tempo, que é um instrumento previsto para evitar a ociosidade e o mau aproveitamento dos imóveis, que poderia ser utilizado facilmente para combater a especulação imobiliária, é praticamente ignorado pelos municípios. Só para a gente ter uma ideia, em 2015, o IPEA fez um levantamento. Dos 288 municípios brasileiros que tinham mais de 100 mil habitantes, 25 só regulamentaram o uso do IPTU progressivo no tempo. Desses 25, 8 conseguiram implementar os procedimentos necessários à cobrança do IPTU progressivo. E desses 8, em 2015, só 2 mantinham a cobrança do IPTU. Nos demais, os municípios que tinham começado a cobrar, deixaram de cobrar, em geral, em razão de alternância político-partidária nas prefeituras. E aqui, eu gostaria de voltar um pouco no tempo, para lembrar o que alguns dos nossos urbanistas e juristas, inclusive o professor Edésio, falaram quando o Estatuto da Cidade foi promulgado. Logo depois da promulgação do Estatuto, a professora Hermínia Maricato, da USP, e o professor João Sete Taker analisaram o instrumento da operação urbana consorciada. E eles qualificaram esse instrumento de extremamente flexível. O que eles queriam dizer com esse adjetivo flexível? Que elas poderiam, de forma fácil, atender a interesses diametralmente opostos. Portanto, o sucesso desses instrumentos, e aqui a gente pode levar isso para a maioria dos instrumentos do Estatuto da Cidade, dependeria da mobilização política da sociedade civil no momento da elaboração dos planos diretores e das leis complementares que regulamentariam o uso desses instrumentos. Edésio, nosso palestrante, vem alertando, me corrija se eu estiver errada, por favor, professor Edésio, desde os idos de 2000, para a necessidade de uma ampla participação da sociedade civil, e principalmente dos juristas, para levar a cabo o processo de reforma urbana. E eu gostaria de me deter nessa afirmação. Em primeiro lugar, no ponto em que ele afirma que sem esse processo de reforma urbana, nós não conseguiremos reverter as características do nosso crescimento urbano, que é marcado pela desigualdade e pela destruição socioambiental. E além disso, e esse é o ponto no qual eu gostaria de chegar, porque o papel dos juristas é fundamental nesse processo. No meu ponto de vista, nós precisamos compreender que o processo de produção do espaço urbano é um processo essencialmente conflituoso, que envolve disputas entre diferentes agentes sociais, econômicos e políticos.
essa disputa não é só uma disputa pelo uso do território, ela é uma disputa pela forma como nós queremos que as nossas cidades se desenvolvam. Então, quando a decisão, o Estado decide se vai instalar um novo bairro, se vai implantar a infraestrutura, como vai ser o padrão de crescimento das cidades, o que é qualidade de vida urbana, todas essas decisões são decisões políticas e econômicas. O fato econômico, que é o objeto das normas de direito urbanístico, ele é essencialmente econômico e político. Então, no meu ponto de vista, o principal desafio do direito urbanístico hoje é compreender o fato urbano em toda a sua dimensão. Isso implica considerar que a produção do espaço urbano é um processo permeado de conflitos, que existem diferentes agentes e atores políticos em disputa, que esses agentes e atores influenciam em maior ou menor grau a formulação da política urbana e que eles precisam, portanto, ser ouvidos e considerados no processo de planejamento urbano. Os instrumentos do Estatuto da Cidade podem ser utilizados para promover o desenvolvimento urbano de forma a diminuir as desigualdades socioespaciais, mas eles também podem ser usados somente para atender aos interesses do mercado. Então, o caminho a ser percorrido pelo direito urbanístico precisa articular os conceitos, princípios e instrumentos desse ramo do direito, em primeiro lugar, com os objetivos da nossa Constituição. Um deles é a redução das desigualdades socioespaciais. Esses princípios são orientadores da atuação estatal. Além disso, precisa articular esses conceitos, princípios e instrumentos com a realidade das nossas cidades, né? É preciso considerar até que ponto os interesses dos diferentes agentes sociais e atores políticos estão sendo atendidos e até que ponto seus direitos estão sendo garantidos. Eu acredito que só por meio do controle democrático do processo de formulação da política urbana nós vamos conseguir equilibrar os interesses do mercado. Nós sabemos que tem forte penetração na esfera burocrática administrativa com os interesses da comunidade ou dos setores que não estão diretamente ligados ao capital. David Harvey já dizia lá na década de 70 que a capacidade de promover uma justa distribuição dos ônus e bônus decorrentes da urbanização depende do quanto um governo é suscetível ao controle democrático. Quanto mais o governo é suscetível à ação de grupos econômicos, mais esses grupos conseguem direcionar a produção do espaço urbano para atender os seus próprios interesses. É interessante observar que o princípio da gestão democrática das cidades ele é muito citado pela doutrina, mas ele é pouco trabalhado. Garantir a participação da sociedade civil na formulação das políticas urbanas é essencial. E é preciso muito mais do que cumprir formalidades legais. Não basta que os setores da sociedade civil estejam presentes nos canais de participação, sejam eles audiências públicas, conselhos municipais ou qualquer outro. É preciso garantir que haja um equilíbrio de forças. Isso significa que as propostas levadas a debate têm que ser formuladas em linguagem compreensível e não estritamente técnica, que é uma linguagem cifrada para a maior parte da população. É preciso que esses canais assumam cada vez mais feição deliberativa e não só consultiva. E é preciso considerar as práticas que estão sendo conduzidas pelas comunidades na busca de soluções para os problemas urbanos. Agora, na pandemia, nós vimos comunidades em estado de necessidade, nas áreas pobres, se organizando para protegerem a própria saúde, para conseguirem algum recurso para se sustentarem. Isso por meio de práticas associativistas e cooperativistas, né? Então, existem inúmeras experiências que precisam ser estudadas e para as quais o direito urbanístico não está voltando o seu olhar. Existem práticas que representam formas alternativas de produção do espaço urbano, cooperativismo, associativismo, outros modos de vida e de produção que são menos danosos ao meio ambiente natural, né? Então, eu entendo que não há como isolar esse componente político-econômico do estudo do direito urbanístico. E ele acaba sendo ignorado quando nós analisamos o planejamento urbano sob uma visão estritamente técnica, né? E agora eu já me encaminho para a parte final da minha fala. Eu gostaria de falar, então, do momento atual. Nós enfrentamos hoje um cenário político e econômico desalentador, como o professor Edésio já mencionou. Desde 2016, nós vemos um desmonte da política urbana nacional. Tivemos a emenda 95/2016, que restringiu os gastos públicos em áreas vitais para o desenvolvimento urbano. Nós estamos vivendo agora sob o comando do neoliberalismo de austeridade, né? Só para se ter uma ideia dos gastos em política urbana no ano passado, nós tivemos no orçamento executado em 2020, e agora eu vou falar um monte de zeros, vocês não se surpreendam, porque é isso mesmo,
Para habitação, foi executado 0,00001% do orçamento. Para saneamento, 0,02%. Para urbanismo, 0,03%. E para transporte, 0,2%. Além da dificuldade que representa essa emenda do teto de gastos, ainda mais nesse cenário global pós-pandemia, onde a maioria das nações está investindo em gastos públicos, em serviços sociais, nós temos um momento político amplamente desfavorável à agenda da política urbana. Em primeiro lugar, temos a PEC 80/2019, que o Décio já citou, que desfigura completamente os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, esvazia o princípio da função social da propriedade. Nós tivemos a promulgação da Lei 13.465/2017, que alterou profundamente a regularização fundiária urbana, além de equiparar os assentamentos de baixa renda com os de alta renda, o que é um contrassenso. Ela possibilita a titularização da propriedade sem que sejam promovidas as outras etapas da regularização fundiária, né? A concessão da propriedade do lote sem a regularização urbanística prévia, ela acaba frustrando todo o processo de regularização. Na prática, dispensa o poder público de prover as comunidades de infraestrutura e de regularização do ponto de vista ambiental. Eu não vou me deter nesse tema, porque o professor Edésio, melhor do que ninguém, já teceu excelentes críticas às ideias do economista Hernando de Soto, mostrando que a ideia dele de que regularização fundiária sem regularização ambiental seria benéfica à economia é uma ideia falaciosa, né? Então, o que nós percebemos hoje, 45 anos depois da Carta de Embu e 20 anos depois do Estatuto da Cidade, é que mais do que nós avançarmos na proteção ao direito à cidade, nós precisamos evitar o retrocesso. E isso implica garantir a eficácia normativa da Constituição e do Estatuto da Cidade. Se nós pensarmos que o direito urbanístico vem sendo construído desde a década de 50, lá no seu embrião, com as primeiras obras do Eli Lopes Meireles, nós podemos dizer que ele passou um bom tempo preocupado com questões meramente técnicas, né? Com o urbanismo tecnicista, que tratava do traçado urbano, embelezamento das cidades, mas um pouco distante da realidade nacional. A Carta de Embu foi um marco na construção de um direito urbanístico voltado para as questões sociais, para a necessidade de arrecadação financeira, com vista à promoção de uma política urbana que realmente promovesse o desenvolvimento urbano, atacando as desigualdades socioespaciais. Com a Constituição de 88 e depois dela, nós conseguimos produzir uma legislação das mais avançadas do mundo. Nós somos a primeira nação a constitucionalizar o direito à cidade. Nós instituímos as leis, que é um instrumento jurídico urbanístico elogiadíssimo internacionalmente. Nós criamos o orçamento participativo, uma experiência que foi replicada pelo mundo. Nós organizamos as conferências das cidades, que também foram reconhecidas mundialmente como uma experiência inovadora de participação social. E chegamos agora no momento atual em que as cidades estão em crise. Não só no Brasil, como no mundo todo, né? Mas aqui devido especialmente a problemas contingenciais. Raquel Ronick, que foi relatora especial para o direito à moradia adequada do Conselho de Direitos Humanos da ONU, lançou há pouco tempo um livro chamado A Guerra dos Lugares. E esse livro, ele traz o fruto ele é o fruto da experiência dela na ONU. Então, ela mostra como a crise das cidades hoje é provocada pelo processo de mercantilização do espaço urbano, pelas renovações urbanísticas a ritmo acelerado, que promovem gentrificação, pela financiarização da produção e do mercado imobiliário, problemas que são tratados não só pela Raquel Ronick, mas por vários outros autores, inclusive o professor Edésio. Então, eu gostaria de encerrar essa breve fala com o que eu acho que vem a ser o grande dilema que o direito urbanístico tem de enfrentar hoje. Voltar-se para a realidade social, política e econômica do Brasil. Construir o seu quadro teórico-conceitual e interpretar os seus princípios, especialmente o princípio da função social da propriedade e da função social das cidades, a partir do conjunto principiológico estabelecido na Constituição e no Estatuto da Cidade. Esse conjunto principiológico tem força normativa e, portanto, ele condiciona a atuação do Estado no planejamento urbano. Abandonar a visão estritamente técnica dos instrumentos jurídicos urbanísticos e compreender que a sua aplicação é uma decisão política e econômica. Partir do pressuposto de que qualquer decisão do Estado em política urbana implica direcionamento de recursos orçamentários para atendimento de um determinado interesse, o que evidentemente deixa de lado outro interesse. Uma dogmática em direito urbanístico
precisa, em primeiro lugar, assumir, que pretenda contribuir para o desenvolvimento urbano nacional, ela precisa assumir que o Estado formula as políticas públicas por meio dos seus 3 poderes. O Poder Judiciário também funciona como uma instância legítima de abolição de políticas públicas, mediante provocação dos demais poderes. Né? Então, seja quando o Legislativo normatiza, seja quando o Executivo decide e implementa, eles provocam o Poder Judiciário para que ele se manifeste sobre essas políticas. Então, nós precisamos avançar para além de modelos teóricos que negam essa disputa de interesses. Quando nós deixamos de analisar os interesses dos agentes e atores, nós acabamos reforçando o modelo de desenvolvimento historicamente adotado pelo país, que nunca conseguiu combater as nossas desigualdades socioespaciais. E eu entendo que é preciso, em especial, articular o direito urbanístico com o direito econômico. O direito urbanístico vem desde o seu nascimento estritamente ligado com o direito administrativo. Nós precisamos ir além da atuação do Estado como portador do jus império, como fiscalizador da conduta dos particulares, para estudar o Estado como um dos agentes de produção do espaço urbano. Seja quando ele presta serviços, seja quando ele disponibiliza bens e equipamentos, seja quando regula a atuação dos demais agentes econômicos. Essa articulação entre o direito urbanístico e o direito econômico, do meu ponto de vista, é fundamental para nós alcançarmos a atuação dos agentes que produzem o espaço urbano e compreendermos a importância da gestão democrática das cidades. Então, eu realmente acredito que um planejamento urbano capaz de garantir o desenvolvimento urbano depende fundamentalmente da qualidade do controle democrático sobre a produção do espaço urbano. E é isso que nós precisamos começar a fazer no direito urbanístico. Então, essas são as questões que eu gostaria de colocar. Eu agradeço muito pela atenção de vocês e espero que possam contribuir para o nosso encontro.